Hoje um pão super fofinho que você não precisa sovar a massa. Ela é feita no liquidificador. Então vamos lá para os ingredientes do nosso pão. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de leite integral à temperatura ambiente, 3,5 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos, 3 colheres de sopa de óleo, eu tô usando óleo de milho, e um fermento biológico, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Esse queijo, gente, não tem na receita original, mas eu vou acrescentar um queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho 1 xícara, então eu vou fazer um pão comum, normal, e um pão com parmesão. Aqui eu tenho 2 forminhas para pão, que eu já untei com manteiga e enfarinhei com farinha de trigo, tá? Então, esses são os ingredientes. Lembrando que o queijo é opcional. Você pode fazer o recheio com queijo, calabresa, presunto, o que você quiser. Então, vamos lá, o passo a passo, que é super fácil, gente. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui no liquidificador o leite, o óleo, 3 colheres de sopa de óleo, o açúcar e os ovos. E nós vamos bater por uns 2 ou 3 minutinhos, tá? Agora já bateu os 2 minutinhos. Agora vamos tirar e vamos fazer agora a nossa massa. Então agora numa tigela nós vamos colocar o fermento. Então agora aqui a gente já colocou o fermento numa bacia. Vamos acrescentar a mistura que bateu no liquidificador. Eu não coloquei o sal no liquidificador, gente, porque o fermento gosta muito e ele cresce com o açúcar, tá? Então agora que nós vamos acrescentar o sal, mas só depois que a gente misturar bastante aqui. Vamos misturar aqui bem. Eu não aconselho você a colocar o fermento no liquidificador, porque o fermento ele é vivo, né? Então pode alterar a nossa massa. Esse pão é muito simples, não precisa você sovar. E fica uma delícia. Então vamos misturando bem aqui. Já tá misturado aqui, bem misturado o fermento. Agora nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo. Vamos acrescentar aos poucos. Vamos colocar aqui uma parte. E vamos misturar. Agora vamos acrescentar aqui meia colher de chá de sal. E aí vamos colocar mais farinha. Você vai colocando a farinha aos poucos e vai mexendo, tá? Vamos misturando aí até dar o ponto da massa. Mais um pouco de farinha de trigo. E bate bem. Vai sempre puxando assim das bordas, ó, para misturar todos os ingredientes. Cada vez que você põe a farinha, vai ficando mais difícil de mexer, mas vai ficar legal, tá? Vamos fazendo aí, força. Força na peruca. Olha, gente, vai misturando bem até dissolver todos os grãozinhos de farinha de trigo, tá? Ela fica um pouco pesada, mas você vai fazendo aí. Não precisa ligar o forno antes, porque esse pão vai ao forno no forno frio, tá? Então não precisa aquecer, pré-aquecer o forno, não. Ó, a nossa massa já tá no ponto, ó. Tá lisinha, não tem nenhum grumo de farinha de trigo, ó. Tá bem boa. Agora eu vou colocar a massa aqui na nossa forminha de pão.
Gente, eu não vou colocar muito porque essa massa aqui ainda vai crescer. Agora eu vou colocar um plástico filme nela. Eu vou fazer a outra primeiro. Agora nessa daqui eu vou misturar o parmesão. Então as nossas forminhas estão aqui. Eu não enchi muito, tá? Porque ela ainda vai dobrar de tamanho, tá? Então eu vou colocar um papel filme, um plástico filme. E vou deixar ela dentro do forno desligado. E esperar 1 hora para o glúten ativar aqui o glúten, tá? Depois de 1 hora que nós vamos colocar para assar. Então tá aí, nosso pão, depois de 1 hora, ó, ele cresceu. Por isso que você não pode encher muito a forminha. Agora nós vamos aqui pegar uma gema de ovo, colocar uma colher de sopa de leite e vamos pincelar no nosso pãozinho. Com muito cuidado, tá, gente? Então, agora vamos pincelar aqui. Polvilhar aqui um queijo ralado por cima. E esse outro aqui, vamos pincelar também. O ovo. E esse aqui eu vou colocar chia. Você pode colocar gergelim, pode não colocar nada. É só pra ficar mais bonitinho que eu vou colocar. E agora vamos levar ao forno por uns 40 minutos, 180 graus. O forno não precisa estar aquecido, tá? Vou ligar o forno e vou colocar. Quando ele estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então tá aqui o nosso pãozinho, ó. Depois de 50 minutos no forno a 180 graus, ficou pronto. Agora eu vou desenformar e mostrar pra vocês a maciez desse pão. Eu vou passar a faquinha aqui do lado, ó, pra soltar. E aí, vamos ver, né, gente? Vou colocar aqui uma gradezinha para ele não suar por baixo. Aí vamos desenformar o outro. Até que é fácil de desenformar. Ui, tá quente. Tá aí o nosso pão. Vou deixar esfriar um pouquinho para eu poder cortar para vocês, tá? Gente, olha a textura, a maciez desse pão. Ficou muito fofinho, gente. Maravilhoso. Com gostinho de brioche. Se vocês gostaram dessa receitinha, super fácil, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas e não esqueçam de compartilhar. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Olha a fofura!